E a igreja diga: bem-vindos a todos esta noite em nome de Jesus. O Senhor aprecia a sua vinda, eu também aprecio a sua vinda, e os membros também apreciam os membros serem treinados para que seja uma bênção para eles. Você não perderá a sua recompensa em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esta noite, bendizemos o seu nome, por este privilégio de sermos treinados. Pedimos ao Senhor que o estudo, o ensino, a mensagem não seja perdido em cada um de nós, em nome de Jesus. Abra o entendimento da sua palavra, faça com que sejamos pessoas prontas em todo momento até a vinda do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Deus te abençoe, pode se assentar. Esta noite falaremos num tópico, algo que todos estão familiares, a vinda de Cristo, o arrebatamento eminente que vai tomar lugar e tomará lugar breve. E temos que nos preparar, cada um de nós tem que estar preparado para que o dia não nos encontre em improviso. Esta noite a mensagem é a prontidão e a iminência do arrebatamento dos santos. A prontidão é que é importante, somos preparados, somos salvos, somos santos, e não há nenhum impedimento, uma barreira entre nós e Deus em nenhum momento. Prontidão e o arrebatamento eminente. O arrebatamento é o tirar os santos, é eminente. Isso quer dizer, pode acontecer em qualquer momento. Paulo apóstolo e os crentes antigos estavam à espera que podia acontecer nos seus dias. E se falaram assim no tempo deles, quanto mais a nós, que estamos mais próximos do fim do que ninguém pode pensar. E é o arrebatamento, é a ressurreição daqueles que morreram e é a transformação do corpo daqueles que estão vivos, e encontraremos o Senhor nos ares. Então, a diferença do arrebatamento e a vinda do Senhor é que o arrebatamento, o Senhor vem apanhar os santos. Não nos encontra aqui na terra, somos arrebatados, somos tirados e vamos nos encontrar com Ele nos ares. E a segunda vinda, Ele vem no ar. E Ele vem na terra, vem para julgar, vem para recuperar os filhos de Israel e vem para estabelecer o seu reino milenário. Prontidão do arrebatamento eminente dos santos. Não vem para arrebatar pecadores, não vem para arrebatar pessoas religiosas, aquelas que apenas seguem a religião, não vem apenas para arrebatar aquelas pessoas que são boas por si mesmas, pensam que são boas o suficiente e não precisam de salvação, não precisam de redenção de Cristo na cruz de Calvário. Não vem para raptar a essas pessoas, vem para arrebatar os santos, a prontidão do arrebatamento eminente dos santos. Então, viemos para 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Esta palavra ignorantes, então, pode vir para ti e para mim como uma surpresa. Então, o apóstolo falaria disto, acerca do arrebatamento, falará acerca do arrebatamento e a ressurreição, falará acerca da vinda de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, para a igreja gloriosa, a igreja santa, a igreja santificada. E agora ele diz: eu não quero que não quero que sejais ignorantes. Por que é que ele usou a palavra ignorantes? Não ouviram, não viram, não sabiam da vinda de Cristo? Olha para o capítulo 1, 10. Em capítulo 1, versículo 10, ele fala
ele fala para os crentes tessalonicenses, e ele diz: é esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Ele fala acerca daqueles que estão à espera do Filho do Homem dos céus. Então, já ouviram acerca disso e não quer que sejamos ignorantes. Então, ele diz que já nos livrou da ira futura, no qual, a saber, Jesus Cristo nos livra da ira futura. Então, devia estabelecer o julgamento. Ora, veja versículo 2, capítulo 2, versículo 19, 2:19, ele nos diz: porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo na sua vinda? E por isso já ouviram falar acerca da vinda do Cristo. Então ele ainda diz: há pessoas que ouviram e continuam ignorantes. Veja capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13, fala acerca da vinda de Cristo para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai na vinda do nosso Senhor. Olha para isso. Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Estava a falar acerca disto sempre e sempre. Então ele ainda diz: já ouviram, mas muitos ainda continuam ignorantes, mesmo que tenham ouvido mais e mais vezes. E nos diz no versículo 14, capítulo 4, no capítulo 4, 14, ele diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Não devia ser uma igreja ignorante, porque o Senhor vai trazer com eles. Então, capítulo 5, 23. Capítulo 5, versículo 23 diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e a alma e o corpo sejam plenamente conservados, olha para isso, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se existisse alguma igreja que não podia haver a ignorância, devia ser uma igreja em Tessalônica. Então, Paulo apóstolo disse: eu vos disse muitas vezes, já ouviram isto muitas vezes, eu não quero que qualquer um de vós seja ignorante. Olha, se somos ignorantes naquilo que ouvimos em todo o tempo, quer dizer que nós estamos a pensar daquilo que nós ouvimos, não meditamos daquilo que ouvimos, nós estamos a nos colocar em linha daquilo que nós aprendemos. O Senhor, nesta igreja, inspirou e nos educou, Ele deu a luz a todos os pregadores e diz, e mesmo sabendo, muitas vezes, ainda podemos ser ignorantes porque ouvimos e cremos como uma doutrina, mas não alinhamos a nossa vida, a nossa conversação, ao nosso cometimento, em tudo quanto nós fizemos para isso, que ouvimos sempre. E para o apóstolo Paulo, para falar à igreja de Tessalônica, ele diz, agora Tessalonicenses, quero falar acerca de alguma coisa importante. E eu não quero que sejais ignorantes. Eles pensavam que estava a trazer uma nova mensagem ou uma nova revelação que nunca tinham ouvido antes. E ele diz que em 2 Tessalonicenses 1, olharemos para versículo 7. Versículo 7, ele diz: e a vós, que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus Cristo,
o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. No versículo 8, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles que estão perseguidos, aqueles que estão a atravessar em dificuldade, descanse conosco, Cristo vem. Mas os tessalonicenses, crentes tessalonicenses, não pensavam nisto, vinham à igreja, ouviam a palavra de Deus, da vinda de Cristo, e quando quando tivessem problemas, não pensavam daquilo que eles haviam escutado acerca da vinda do Senhor. Veja capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Diz: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ele estava enfatizando cada vez mais a eles em todo o capítulo. Ele está vindo. Como é que vocês possam ser ignorantes? Todo momento, em todo o capítulo, tenho-vos ensinado. Então, capítulo 3, versículo 5, ele nos diz: ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Então, veja, quando ouvimos alguma coisa em todo momento, como seguir a paz com todos os homens, e a paz sem a qual ninguém verá o Senhor, pode pensar que sempre que ouvimos isso, então não somos ignorantes, mas mesmo assim podemos ser ignorantes destas palavras, aquilo que ouvimos sempre. Então, como o resultado de ser ignorante daquilo que sempre ouvimos, então, é Mateus 24, 38, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. 39, e não o perceberam. Então são duas palavras que nos dizem que eram ignorantes e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. É o resultado da ignorância essa. Noé, ele publicitava isso, pregava a eles. Ele era o pregador da justiça. Arrependei-vos e reconciliam-se com Deus e tenham certeza que a vossa vida é uma vida de justiça, porque o Senhor vem. Falou 10 anos, 20 anos, 40 anos, muitos anos passaram. Então, todo momento que ele estava a construir a arca, mas este povo continuou ignorante. Alguém ouviu que vinha o Senhor, e quando ele chegar em casa, na sua família, ou no mercado, ou na comunidade, em todo lugar, no escritório, alguém aqui que ouve, mesmo que sabe da cabeça que Cristo vem, quando dificuldades chegam, quando conflitos chegam, quando problemas chegam, quando perseguição chega, quando doença chega, nunca se lembra da vinda de Cristo. Então, é ser ignorante. Então, Paulo, apóstolo, pela inspiração, disse: ouviste, agora medita nisso. Ouviste, age nisso. Ouviste, viva disso. Mas este povo, no tempo de Noé, disse aqui que bebiam e comiam, casavam e davam-se em casamento. Então, a sua concentração estava nas coisas do mundo. Então, continuaram ignorantes daquilo que ouviram todo momento. Então, não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, por isso temos que nos preparar. Prontidão. Então, iremos considerar 3 coisas esta noite. Número 1, a nossa compreensão de dormir em Cristo. Aqueles que dormiram em Cristo,
aqueles que já dormiram em Cristo, não sejamos ignorantes por eles. Então, 2, o apanhamento dos santos em Cristo. O arrebatamento, ele quer dizer, há de vir, ouviremos a trompeta e nós seremos arrebatados. Número 3, o conforto das Escrituras através de Cristo. O conforto nas Escrituras através de Cristo. Então, voltamos para o número 1. Número 1, a nossa compreensão em dormir em Cristo. 1 Tessalonicenses 4, 13. 1 Tessalonicenses 4, 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. No versículo 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, aqueles que em Jesus dormem, que dormem em Jesus Cristo, Deus os tornará a trazer com ele. Agora, o que é que nós entendemos por dormir em Cristo? Quando um crente morre, ele continua em Cristo antes de ele morrer e agora ele morrer. E a Bíblia diz, ele dormiu em Cristo. Agora, como é que podemos entender a compreensão da implicação de dormir em Cristo? Quando você dorme, você não é consciente. E então quer dizer, quando um crente morre, ele dormiu, a alma, o espírito não é consciente, mas está em algum lugar, não sabe nada que está a acontecer. Temos que entender aí. É o corpo que vai dormir, porque foi deitado no chão, como quem está a dormir. Então, o espírito e a alma não dormem. Vamos entender aqui. Imediatamente que o crente mora, o espírito e a alma vai imediatamente para Deus. Apenas o corpo dorme. Veja Atos 7, 15, 55. Atos 7, 56. Nos diz acerca do corpo, o espírito e a alma, para que possamos saber as partes. E disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Este é Jesus Cristo, esperando que quando Estevão morrer, ele iria receber a alma e o espírito imediatamente. Veja versículo 59. E apedrejaram o Estevão que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor Jesus Cristo, ele estava à espera dele, recebe o meu espírito. O espírito vai para Deus imediatamente quando o crente morre. Não espera para a ressurreição ou arrebatamento para o espírito ir para os céus. Olha para o versículo 60. Depois de ter dito, recebe o meu espírito, ele ajoelhou e pondo-se de joelho, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. O corpo adormeceu. Vamos para Eclesiastes 3, 21. Eclesiastes 3, 21. 3, 21. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra. Então, o animal, quando morre, vai para baixo, mas o espírito vai para cima. O espírito de homem vai para cima. Não há o espírito e alma do animal. Então, tendo vida, quando morre, vai para baixo, para a cova.
Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima? Quando um crente morre, o espírito vai para cima. Agora, capítulo 12, versículo 1. Capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venhas a dizer: não tenho neles entendimento. Então está a falar acerca do tempo em que a alma irá para o Senhor. Veja para o versículo 7. Versículo 7. E o pó volte à terra como a erva, e o espírito volte a Deus que o deu. Então o pó, o corpo, volta para a terra como o era. E o espírito volta a Deus. E o espírito volte a Deus que o deu. Como um crente que morre naquele momento, o espírito vai para Deus que o deu. E apenas o corpo que cai, que é colocado no chão, em Daniel 12, 2. Daniel 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. No pó da terra, o corpo que foi deitado no chão, ele diz que a eles ressuscitarão uns para a vida eterna. Então o que vai acontecer na ressurreição? O espírito e a alma que tinham sido levados para os céus dos crentes, então juntam-se com o corpo que é ressuscitado e se juntam para que agora corpo, alma, espírito, alma e o corpo vão se unir mais uma vez no dia da ressurreição. Ele diz: uns para a vida eterna, aqueles que são filhos de Deus, que são justos, como o espírito e a alma vão se juntar com a ressurreição, o corpo ressuscitado, viverão para sempre e para sempre, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aqueles que são injustos, aqueles que são maus, morrem na condição da pecaminosidade, na injustiça e na iniquidade, é transgressão, o espírito e a sua alma estão sendo lançados no inferno, como aquele rico. Lembra-se da história que Jesus Cristo falou que o espírito e a alma foram para o inferno, mas o corpo estava aqui na terra. Por quê? Porque foi enterrado. Então juntam-se para a vida eterna. Então no versículo 3 diz: a recompensa dos justos, os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Então, vamos em Lucas 16, 22. Lucas 16, versículo 22. Deus te abençoa, abra sua Bíblia. E aconteceu que o mendigo morreu, olha para isto, e foi levado pelos anjos para os seios de Abraão. Ele foi levado, o espírito e a alma foi levado pelos anjos para Abraão, para o seio de Abraão. O corpo continuava aqui na terra. Então, se não encontrassem o corpo, não deveriam saber o que aconteceu. Mas o espírito e a alma foi levado para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. A sua alma não foi sepultada, você não pode fazer isso. O espírito não foi sepultado, não pode fazer isso. É apenas o corpo que é enterrado. Então veja versículo 23. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio.
Se o rico morreu, foi enterrado, mas o espírito foi, e o Senhor disse, o enviou para o inferno, porque ele era pecador, morreu como um descrente, morreu como quem não conhece a Cristo, e o espírito foi julgado no inferno, mas o corpo foi enterrado. Então, é o corpo que cai e dorme. Quando diz que dormiu em Cristo, estava em Cristo, o corpo deu o caminho à morte. Então, ele foi enterrado, mas a alma e o espírito vão para os céus. Então, no versículo 23, e no Hades ergueu os olhos e estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Abraão tinha morrido antes, mas o seu espírito ainda estava lá. O espírito é a alma. Isso quer dizer, quando você olha para o espírito em outro lugar, e vemos exatamente como o corpo humano que foi sepultado. Então, viu Lázaro no seu seio. Veja o versículo 24. E clamando disse, não estava a dormir lá. Aqueles que morrerem, quando você mora em Cristo, você vai se encontrar com o Senhor imediatamente, como Estevão, e clamou. Em caso daqueles que vão para o inferno, está em tormento. Por quê? Porque não tiveram a salvação e não são protegidos da ira futura. Agora ele clamou e disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo. A alma não dorme depois da morte. Ele ainda vai falar, vai ser consciente. Aqueles que vão para outro lugar, eles são conscientes do tormento que estão sofrendo. Por quê? Porque o espírito não morre. Porque não morre. É o corpo que dorme. Então, ele pediu que molhasse a ponta na água do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, 23 de Lucas, 42. Então, somos dito aí que Jesus Cristo estava na cruz. E estava a falar com Cristo agora, e também estava também na cruz. Então, ele disse a Jesus, Senhor, lembra-me quando chegar no teu reino. Então, ele disse que eu não podia estar aqui se eu soubesse aquilo que eu estou sabendo agora, se eu soubesse que tinhas o reino, que era o rei dos judeus, então estabelecerá também o reino eterno. Lembra-te de mim. Se eu tivesse outra chance de viver, eu viveria de uma forma correta. Então, lembra-se de mim quando entrares no seu reino. No versículo 43, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que estarás comigo hoje no paraíso, estarás hoje mesmo comigo no paraíso. Então, aquele ladrão na cruz morreu, então, assim como também morreu Jesus Cristo e o corpo foi sepultado, mas o espírito e a alma, o homem interior, o homem interior. Então, hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. O corpo estava a dormir para que as pessoas possam sepultar, mas o espírito e a alma imediatamente iria para o paraíso. É por isso que o Paulo apóstolo disse em Filipenses 1, 21, Filipenses 1, 21, diz ele, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, ele sabe que o espírito irá para o Senhor. Veja versículo 23 agora. Versículo 23, ele diz, mas de ambos os lados estão em aperto.
tendo desejo de partir. Isto quer dizer de morrer e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Disse ele, quando eu morrer, imediatamente eu estarei com Cristo e isto é muito melhor. Então, 2 de Coríntios 5, 6. 2 de Coríntios 5, 6. E ele diz, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Enquanto ainda estamos aqui, ainda vivemos, estamos ausentes do corpo. O espírito e a alma ainda estão aqui, estamos ausentes do Senhor, Então veja o versículo 8, diz, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo. Que quer dizer, quando o crente morre, ele é ausente do corpo e na presença, ele imediatamente que o crente morre, o corpo é deixado na terra. Então, aqueles que estarão lá para cuidar do corpo, enterrar o corpo, mas o espírito e a alma vai para o Senhor para habitar com o Senhor. Agora que temos um melhor entendimento de dormir em Cristo, vamos voltar para 1 de Tessalonicenses 4. Em 1 de Tessalonicenses 4, 14 e 15 e 16. No versículo 14, agora é o ponto número 2. Ponto número 2, ele diz no versículo 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E diz aqui no versículo 15, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Esta não é suposição, não é a opinião de alguém, não é teoria escrita por algum apóstolo. Nós dizemos isto pela palavra de Deus, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, no versículo 16, diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nos diz no versículo 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Aqueles que vão permanecer serão arrebatados. Este é o arrebatamento, juntamente com eles. Aqueles que ressuscitarem dos mortos vão se encontrar o Senhor nos ares, e com eles nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. É o arrebatamento dos santos. Falou-se acerca disso em João 14, João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Ele diz no versículo 2, ele diz que na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar. Olha, versículo 3, aqui está a vinda do Senhor, e o Paulo está dizendo, e se eu for, o Senhor está dizendo, e se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, e voltarei para vos levar para mim mesmo, que onde eu estiver, estejais vós também. E ele diz, onde eu estiver, estejais vós também. Os crentes, os verdadeiros crentes, os santos, o Senhor virá e, como Ele estará nos céus, os mortos em Cristo aqui, a voz do Filho do Homem, ouvirão a voz do Filho do Homem, ressuscitarão. Nós que ficarmos vivos,
nós seremos tirados, seremos arrebatados juntamente com eles e para sempre estaremos com o Senhor. Se isso aconteceu antes, Atos 1, versículo 9. Atos 1, versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem os recebeu, ocultando-os aos seus olhos. Então estava a mostrar como é que o arrebatamento haveria de acontecer e o apanhamento dos santos. Então, e estando com os olhos fitos nos céus, enquanto eles subiam, eis que junto deles se puseram 2 varões. E estando com os olhos fitos nos céus, onde os arrebatados são levados e estaremos com ele para sempre. Estavam olhando para os céus, assim que... E quando ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. No versículo 11 ele diz, é uma declaração daqueles anjos que também o disseram, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este é Jesus, não outro Jesus, o nosso Salvador, Redentor, o qual ele prometeu que vinha de novo, que viria como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Este mesmo Jesus, entre vós foi recebido em cima no céu. Não há um lugar que ninguém conhece, ou nas nuvens, mas nos céus. Há de vir assim como para o céu o viste ir. O mesmo que aconteceu com ele, também acontecerá para os santos, serão tomados, serão tirados no arrebatamento e serão levados para os céus. Aconteceu também no Velho Testamento, fomos ditos em 2 de Reis 2, em 2 de Reis 2, versículo 11, e ele diz no versículo 11, e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Ninguém o puxou, ele subiu ao céu. Não havia a escada para subir, ele subiu pelo poder de supernatural de Deus. Então, a força da gravidade foi tudo perdido. Então, ele puxou a ele. Sempre quando você puxa alguma coisa... Então, porque aqui estava uma demonstração de alguém que estava vivo, então não morreu, então o poder de Deus veio. Então, assim que vai acontecer para a multidão dos santos e no tempo de ressurreição ou de arrebatamento. Então, ele foi levado para os céus pelo um redemoinho. Então, antes disso, Enoque, ele experimentou isso. Hebreus 11. Hebreus 11. Então, por favor, abra sua Bíblia, 11 de Hebreus, versículo 5. 5, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Esta geração, a sua geração estava corrupta, a sua comunidade era corrupta, a sua cidade era corrupta, mas ele se particularizou, sabia que o julgamento viria, sabia que todas essas pessoas que estão a falar contra o Senhor, eles sabiam que iriam enfrentar o julgamento do Senhor. E pela fé andava Enoque com o Senhor em tudo quanto ele dizia. O Senhor, ele concordava, porque 2 pessoas não podem andar junto, exceto se concordar. Então, Deus era um Deus fiel. Ele era um Deus que queria santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Ele, pela graça, pela fé do Senhor, Enoque, continuaria santo. Fomos dito que o tempo chegou, que ele foi trasladado, que não podia ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara.
Este é arrebatamento. Deus o transladara, mas antes da sua transladação, ele andou. Ele teve este testemunho que ele agradou ao Senhor. Então, no versículo 6, concernente àqueles que estarão vivos, aqueles que estão à espera da mesma coisa que aconteceu com Enoque, a mesma coisa que aconteceu com Elias, a mesma coisa que aconteceu quando Jesus Cristo foi elevado para os céus, assim que vai acontecer para muitos. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Tem que ter a fé em Jesus, ou a fé em Senhor. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Temos que crer que este é o único preço, o único sacrifício que vai nos levar para estarmos em comunhão, em relação com o Senhor. Temos que crer que Deus não pode ter nenhuma comunhão com a iniquidade. Aquele que vem a Deus tem que crer que Ele é o galardoador dos que o buscam. Então, neste versículo, esse versículo que segue, o verso que segue, que fala acerca de Enoque a ser arrebatado, ele nos diz uma coisa importante, que temos que ter a mesma fé e no Senhor, a mesma fidelidade, até que Cristo venha. Em 1 de Coríntios 15, 51, é acerca de apanhamento dos santos, dos crentes, os crentes verdadeiros em Cristo, o apanhamento e o arrebatando, os levar para os céus. Ele diz: eis aqui, vos digo um mistério. E na verdade, nem todos, na geração de Enoque não creram nisso. Enoque creu no mistério. E na geração dos filhos dos profetas, nos tempos de Elias, não criam, não viram este mistério, não se prepararam para este mistério. Só sabiam que o Senhor tomaria o seu Senhor de ti hoje. Eliseu disse: eu sei. Então, no tempo de preparação, não é tempo de falar, eu sei as pessoas. Então, isto é um mistério, que vai acontecer. Eu oro para que no seu tempo, no nosso tempo, este mistério não seja perdido por si, em nome de Jesus. Eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Olha, entenda, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Aqueles que estão no Senhor, aqueles que estão em Cristo, aqueles que vivem na expectativa, na prontidão da sua vinda, todos seremos transformados. 52 diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, antes de alguém olhar para trás, levar isto, levar aquilo, alguém dizer: espera por mim, quero endireitar isto na minha vida, espera por mim, eu quero devolver este dinheiro que eu roubei. E o Espírito de Deus está dizendo: retorna, mas eu tenho ignorado isso. Antes que eu corrigisse isto, mas aquilo, eu tenho uma consciência do pecado. Não haverá chance para fazer isso. Temos que estarmos prontos. No momento, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O tempo vem, está se aproximando, é iminente, é um arrebatamento eminente da igreja, o retorno eminente do Senhor e o apanhamento eminente dos santos. Nos diz em Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Assim estão à espera que este mistério vai tomar lugar, a vinda do Senhor vai tomar lugar. Buscai primeiro as coisas que estão de cima. Coloque a sua atenção, a sua afeição, o seu amor nas coisas de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E no versículo 2, ele nos diz: pensai nas coisas que são de cima, olhando para cima em todo momento na expectativa, olhando para cima em todo momento na prontidão, na vinda do Senhor,
Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Não permita com que possas ser levado como as pessoas nos tempos de Noé estavam comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, até que o dia que Noé entrou na arca e não souberam, porque veio este dia de surpresa. Então, foram todos engolidos pelas águas. Então, as suas afeições têm que estar nas coisas do céu, não nas coisas da terra. Veja versículo 3. Versículo 3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, é o arrebatamento. Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vos manifestareis com Ele em glória. Eu oro para que você não possa perder isto em nome de Jesus. É isto que aconteceu neste versículo. Paz nos céus, as nossas expectativas e paz nos céus. Olhamos para o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, no versículo 21. Vamos mudar a nossa vida, vamos mudar o nosso corpo para que não se conformem. Filipenses 3, versículo 21. Então, lembramos daquilo que aconteceu com Jesus Cristo quando ele não usou nenhuma chave, porque o corpo da ressurreição, quando Cristo ressuscitou, ele apenas saiu, disse, naquele tempo o nosso corpo será abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar. Então não haverá nenhum impedimento, nós passaremos, mesmo no muro nós passaremos, mesmo em alguma chapa nós iremos passar, numa porta fechada nós iremos passar. Ele diz, de acordo com o eficaz do poder de sujeitar também a si todas as coisas. O Senhor está vindo. Eu oro para que possa estar pronto, eu oro para que eu esteja pronto. Diga que estarás pronto. O Senhor nos fará pronto em nome de Jesus. 1 de João 3, 1. 1 de João 3, 1. Ele nos diz, vede quão grande amor nos tem. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo nos não conhece. Por quê? Porque o não conhece a Ele. Versículo 2, ele diz, amados, agora, somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, Ele está a falar acerca da sua vinda, no tempo do arrebatamento, quando Ele aparecer, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, por assim como Ele o veremos. Versículo 3. Aqueles que estão se prontificando para sair, então, que hão de ir no arrebatamento, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Então, vai ao Senhor sempre e dizemos, Senhor, é aquilo que eu não sei, me ensina. Se eu já pratiquei iniquidade de uma forma, então o Senhor possa me purificar e me coloca no lugar certo. Então me prontifica para a sua vinda. Todo homem, toda mulher, todo membro da igreja, todo santo, então que tem fé nele, purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. Então, agora vamos para o ponto número 3, o conforto das Escrituras através de Cristo. Então, 1 de Tessalonicenses 4, 1 de Tessalonicenses 4, 18.
4, versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Por que está dizendo isto? Já volta para o versículo 13. Então, nesta 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Se a igreja de Tessalonicenses, algumas pessoas teriam morrido, eram crentes, eram pessoas que têm muita tristeza. Perdi o meu marido, o marido que perdeu a sua esposa, o amigo que perdeu o seu amigo querido. Então eram cheios de tristeza, porque arrebatamento não tinha tomado lugar. Meu amigo, minha esposa já se foi, meu marido já se foi. E perderam outras pessoas, os seus filhos, e dizem: o meu filho, a minha filha já se foi, mas agora você é triste. Por isso ele está a dizer: eu não quero que vocês sejais ignorantes acerca daqueles, os seus relativos, os seus amigos, os seus irmãos amados, que já se foram, dormiram. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Eles estão dizendo: por que estou a viver? Este já se foi, tal fulano já se foi, por que estou aqui? Rejeitam-se, então não há visão, não há mais nada, não há ideia, não há nada que estão a viver para. Então, porque a pessoa que tinha, sempre tinha, era um encorajamento para ele. Então, já se foi. Aquela pessoa que era uma pessoa parceira de visão, já se foi. Aquela pessoa que orava junto comigo, já se foi. Por causa disso, havia esta tristeza. Então, nem sejam como esses que não têm esperança. Então, no tempo da esperança, as coisas vão acontecer. Ele diz, na conclusão de tudo, olha para as pessoas que têm tristeza, que as suas mãos estão tão baixas, as suas mentes são baixas, então não há nada para viver, porque eu não sou uma pessoa importante, mais importante para mim a pessoa que eu estava com ele já se foi, então são tristes. Então, nessas pessoas, confortai-vos uns aos outros com estas palavras. Por que está a dizer isso? Veja este versículo. 4, versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Vamos nos encorajar com essas palavras. Vamos nos consolar uns aos outros. Vamos em parceria com uns aos outros. Então, nos construindo. Então, faça com que possam levantar as suas mãos. A sua alma está a dormir. Vai para eles, encoraja, vai confortar. Vamos nos confortar. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Como vamos fazer? Vamos lhes confortar com palavras da profecia. É isso que vai acontecer. Toda a profecia é da vinda do Senhor. Toda a profecia do arrebatamento, conforta-lhes com estas palavras, as palavras da profecia, conforta-lhes as palavras das promessas. Olha para as promessas. Então, ele foi para a sua recompensa. O Senhor te prometeu que veremos a eles de novo. Esta promessa está aqui. Confortai-vos, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O poder de Cristo, que é capaz de ressuscitar daqueles que morreram há muito tempo. Então, o poder de Deus virá sobre eles e os sepulcros irão se abrir, vai transformar o nosso corpo, seremos transladados para os céus. Conforta-lhes com estas palavras, consola com estas palavras de possibilidades. Olha para as possibilidades que temos no Senhor. Cristo é um grande amigo, o melhor irmão, que está muito próximo de ti do que o seu irmão físico. Porém, olha para a parceria que nós temos em Cristo e consola-os e levanta-lhes com estas palavras, consola com a palavra de oração. Depois de dizer tudo, o irmão, a irmã ainda está a dizer: sim, eu entendo o que estás a dizer, mas como é que você pensa que eu vou viver sem o meu irmão que já se foi, o meu marido que já se foi, a minha esposa que já se foi? Como é que eu posso viver sem o irmão Xixi
e X. Este é o poder que pode suportar. Sempre que eu paro assim, eu vejo ali a força em mim para continuar em pé. Então, eu vos disse a profecia, eu vos dei as promessas, o poder, a palavra de Deus, a palavra do poder. Vamos à palavra de Deus, a oração agora, vamos orar junto. Pega as suas mãos, os seus braços, orando, apresentando a esse irmão, a essa irmã, ao Senhor. Vamos nos encorajar uns aos outros com a palavra de oração, com a palavra de elogio. Temos que elogiar em toda a situação. Temos que ter o tempo, o lugar no nosso coração, onde podemos glorificar o nome do Senhor. Então, assim o fizermos, confortaremos uns aos outros com estas palavras, a palavra das Escrituras, que vamos nos consolar uns aos outros, levamos a palavra e apresentamos a palavra e visitamos os vizinhos e isto vai ser uma fonte de conforto para eles. O Senhor vai lhes consolar. Haverá consolação em nome de Jesus. Haverá conforto em nome de Jesus. Olha para Romanos 15. Romanos 15, 4. Ele nos diz no Romanos 15, versículo 4, porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Através da consolação e Escritura, tenhamos esperança. Quando você vai para aqueles que estão doentes, quando você vai para aqueles que estão desencorajados, parece que não há esperança, vai para eles com o conforto das Escrituras, que vai lhes dar a esperança, as promessas do Senhor, o poder do Senhor, a oração baseada na palavra de Deus, e viverão de novo, e o Senhor vai confortar-lhes através de ti, através de mim, através de nós, em nome de Jesus. Se você já passou nesta situação antes, e o Senhor te confortou ou te consolou, então você vai com este exemplo. Veja 2 de Coríntios 1. 2 de Coríntios 1, versículo 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. O Deus de consolação. Você vai a essas pessoas, não com o seu entendimento, vai a essas pessoas com Deus de toda a consolação, e o Senhor, através de ti, vai lhes consolar em nome de Jesus. Olha, versículo 4. No versículo 4 diz, que nos consola em toda a nossa tribulação. Nós também temos que provações que podem ter acontecido contigo antes. Então você vai dizer, meu irmão, você se lembra nesse tempo que aconteceu comigo também. Eu sei do que você está a passar, eu entendo, eu sei. É isto que o Senhor me confortou, me consolou. Então, é assim como o Senhor me levantou. Então, Ele vai te confortar. Ele vai te levantar, o Senhor vai te levantar. Então, tem que haver alegria. Então, se os céus se lá nos céus estão alegres, por que nós seremos tristes? E não teremos a nossa recompensa, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. O Senhor nos consolou, e levamos essa experiência para outras pessoas. Nós dizemos, não quero que isto possa acontecer. Eu entendo daquilo que você está a sentir. Eu creio que o Senhor que me consolou, olha para as Escrituras perante mim, olha para olha para as coisas boas que o Senhor me deu. Este mesmo Deus irá consolar as pessoas em nome de Jesus. Veja versículo 10. No versículo 10 diz, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará. Pode ter acontecido. O Senhor tem a razão
que Ele nos livrou. Ele vai te livrar, vai te proteger, vai te preservar, e Ele vai te preservar, Ele vai te declarar como o parente. Ele é o pai dos órfãos, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Qualquer coisa que venha, o Senhor continuará a nos livrar. 1 Tessalonicenses 2, 11. 1 Tessalonicenses 2, versículo 11. No versículo 11 diz: assim como bem sabeis de que modo vos exortamos e consolamos a cada um de vós, como pai aos seus filhos. Quando vamos para o confortar as pessoas, então, que tem qualquer desafio, fizemos como o pai faz para os seus filhos. Como mãe, faz como os seus filhos. Como faz alguém para o seu amigo. Não fala apenas a palavra da boca, superficial, não é profundo no seu coração. Então, se coloca na pele deles, você se simpatiza com eles, você sente a sua dor, você chora com eles, você chora com eles. Então, lhes tira da água profunda onde estavam, assim como bem sabeis que modo vos exortamos e consolamos-vos a cada um de vós, como o pai aos seus filhos. Então, versículo 7, antes fomos brandos entre vós. Você não é uma pessoa que corta, você é uma pessoa branda, uma pessoa bondosa. Por que você está assim? O que aconteceu contigo? Isso já aconteceu com outra pessoa antes. Nunca, não fala assim. Não, você é uma pessoa mansa, brando entre eles, como a ama que cria os seus filhos. Então, no versículo 8, ele diz: assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. Se alguém é uma irmã que está mal, então se sente sozinha, irmãs hão de ir para ela, que vão dormir. Quando uma irmã perdeu o seu marido, então tem que as irmãs irem ter com ela, ir dormir lá, lhe confortar. O irmão que está sozinho, que está a pensar todo sozinho, como é que vou despender a minha vida nesta casa grande que perdi a minha esposa? Então, como é que vou fazer? Irmãos terão tempo de ir para lá e, sabe, haverá cozinhar, comunhão lá, para que não possa sentir a pressão daquilo que aconteceu a ele. Então, diz, também nós, porque nós eres muito queridos, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados. E se olharmos para a igreja, são preciosas para nós, aquelas pessoas que estão a passar em dificuldade. Então vamos nos confortar. Confortai-vos uns aos outros com estas palavras. E assim que irmos, deixa que o confortador, o consolador, possa ir contigo, possa estar contigo e possa permanecer em ti, para que o consolador possa trazer palavras de consolação, para que possa trazer palavras próprias para encorajar as pessoas. Se assim o fizermos, os filhos de Deus serão preservados e no final, quando Cristo vier, nós seremos preservados, eles serão preservados, toda a igreja será preservada, os santos também serão preservados. E os crentes em Cristo ressuscitarão, e todos nós estamos aí, não ouvi, todos nós que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, e estaremos com ele, eu e tu, estaremos com ele para sempre, em nome de Jesus. Tudo quanto você está fazendo hoje, no ministério dos santos, você
tirando os pecadores para vir ao Senhor, esta é a altura que você receberá a sua recompensa. Toda a gota, toda a falta de pão, você deu tudo quando você fez. Você não perderá a sua recompensa em nome de Jesus. O Senhor está vindo. Eu disse, o Senhor está vindo. Eu estarei pronto. E todos estaremos prontos. E ninguém de nós perderá esta recompensa em nome de Jesus. Levantemos, vamos levar tudo quanto aprendemos ao Senhor em oração. O Senhor está vindo e quer que você esteja pronto. Então, ora, abra a sua boca, diga ao Senhor, agradeça ao Senhor por tudo quanto aprendeu, aquilo que revelou para ti. Quando Ele vier, não te achará em falta.